Você falou quase tudo, né, cara? E agora você, porque é interessante você falando assim, que mesmo quando você trabalha por encomenda, você trabalha meio de carpinteiro, meio de jardineiro, para entregar uma coisa. Mas a gente sabe que não é assim, né? Senão não seria arte. E não existe uma arte impessoal. Existe? Uhum. Quer dizer, pelo pouco que eu conheço, eu acho que não existe. Pelo pouco que eu tenho de experiência, né? Como é que você se coloca, inclusive no seu trabalho rotineiro, né? De pagar janta, porque falar do processo criativo de uma forma pura e simplesmente independente de encomendas, já é uma coisa totalmente autoral mesmo, né? Isso não tem como excluir sua alma disso. Não tem. Nas capas, nas capas. Agora, nos seus trabalhos rotineiros, é interessante que você se coloca, por quais motivos ou por quais razões que você se coloca num trabalho rotineiro? O primeiro é isso mesmo, né? Eu acho que é para pagar as contas, mas no seguinte sentido. Eu adoro para pagar as contas e ter dinheiro, sabe para quê? Para não fazer nada, não é? Então, enquanto as contas estão resolvidas, né, e tal, uma parte delas estão resolvidas, aí é que eu fico... Eu trabalho para ficar à toa. Eu acho que essa é uma grande jogada. Para ficar à toa, para ter tempo de criar, para fazer outras coisas. E eu acho que cada vez mais vai aparecendo na minha vida uma coisa mais autoral, sabe? É evidente que ainda continuo com vários, adoro esses clientes todos que me encomendam coisas e tal, né? Maravilhosos. Mas eu ando com essa ideia autoral mesmo, essas coisas sem encomenda, essas criações sem encomenda, andam me interessando muito. Essa carreira solo... Eu preciso contar uma história que é muito engraçada, muito interessante. Outro dia me convidaram para um sarau. Uma amiga, chama Juliana Borges, ela me convidou para um sarau e eu fiquei em dúvida ainda, né? Juliana, adoro ela, mas 6 horas da tarde, lá no centro psicanalítico e tal. Enfim, claro que fui, né? Fui para lá. Isso mesmo. Ela me convidou para esse sarau, eu fiquei em dúvida, e depois ela me ligou e ainda falou, vamos chegar atrasado. Eu falei, que ótimo, mais uma desculpa para mim não ir. Mas mentira, né? Eu estava afim também de... Como é ali do lado da Asa de Papel e tal, é uma livraria que eu frequento e tal. Eu falei, qualquer coisa eu saio de lá e vou para a Asa, onde, né, tem sempre uma conversa maravilhosa. Enfim, fui para esse sarau, levei meu livro, declamei e tal, foi divertida. A Juliana depois me deu retorno que a turma gostou muito. Mas quando eu saía, uma senhorinha de assim, uns 71 anos, uma figura muito interessante, virou para mim e perguntou falou que tinha gostado do livro, que tinha gostado da minha poesia e tal, e que ela tinha um livro guardado na casa dela e que ela tinha um desejo enorme de colocar esse livro na roda. São memórias de infância dela, que ela anotou, ela viveu a vida toda aqui na Savassi, e queria alguém que transformasse isso num livro. Convidou para que eu fosse à casa dela. Eu falei que seria com o maior prazer. E aí a história começa interessante porque ela vira e fala que ela morava atrás, eu perguntei aonde, ela fala atrás de um pipoqueiro, de uma certa praça. Interessante, cara. Ela falou que morava atrás do pipoqueiro, Já de uma certa praça. Coisa, né? Aquilo eu achei maravilhoso, atrás do pipoqueiro. Eu não vou falar que praça que é, não, mas enfim. Ela me convidou e eu fui para a casa dela. Queria que eu fosse sincero para ver se as memórias dela tinham um valor literário e tal. Fui para a casa dela, ela me mostrou os textos e eu achei interessante a proposta, né, assim, dela, mas que aquilo precisava ser mexido mesmo, né, para virar um livro e tal. E ela falou que era isso mesmo que ela queria e eu topei, fiz um contrato, fiz uma proposta para ela, ela topou. E aí agora a gente está fazendo esse trabalho coletivo. Assim, eu peguei as memórias dela, estou reescrevendo, mas mantendo absolutamente sendo fiel aos relatos dela. Aos relatos dela e acrescentando sua técnica de escritor na história. De escritor eu chego a achar uma ousadia, assim, né? Mas de algumas coisas que eu aprendi a lidar com a palavra, né? E é claro que a gente tem amigos revisores que depois ainda vão dar burilar mais ainda a forma, né? Mas está sendo um trabalho interessante porque ao mesmo tempo que eu escrevo, eu já estou pensando nas ilustrações. O livro vai sair brevemente. Aí eu ainda não posso falar o nome da pessoa, então porque é todo um processo. Nem o nome ainda, mas é um processo, mas está sendo um processo interessante porque o outro, não é? Primeiro pegar uma história do outro e ouvi-lo com atenção, está sendo uma experiência muito emocionante, muito divertida. Agora me fala um pouquinho do seu livro, cara.
que eu sou apaixonado por ele. Clandestino. E já dei presente pra um monte de gente. Bacana. Graças a Deus. Esses amigos que comprem os livros, que levam para casa, Não, que mas ele é muito bom presentei mesmo. As namoradas, os Porque amantes. Ele é fantástico, porque eu acho que você tem um poder de síntese maravilhoso nos seus versos. É impressionante como que você consegue falar tanto em tão poucas palavras. Eu acho que aí vem um vício aí da publicidade. E eu acho que a minha poesia traz muito dessas coisas, dessa síntese que a publicidade exige, né? Eu acho que está ali essa coisa. Esse exercício com a publicidade me levou a fazer essa poesia curta mesmo. Mas eu corro o erro de errar menos. Eu corro o risco de errar menos. Uma poesia curta. Mas, enfim, eu não posso deixar de citar numa entrevista dessa Cláudia Barbosa, minha fiel escudeira, né? Meu amor da minha vida. Ela me deu um aparelhinho desses, né? Um iPad de presente. Tá. Me deu um iPad de presente, eu comecei a desenhar e escrever coisas, e como ali é muito fácil, publicar no Facebook com uma velocidade enorme. Durou um ano essas coisas, publicando, as pessoas curtindo, compartilhando e tal, e começaram a aparecer coisas, isso dá um livro, isso dá um livro, isso dá um livro. As pessoas falando isso, e a Cláudia mesmo, ela falou, eu preciso de um livro. Aí eu falei, olha, pode ser uma coisa interessante, né? E me animei, comecei a juntar aquelas coisas todas que eu havia publicado, a maioria delas, tem algumas inéditas no livro, que não foram publicadas, mas grande parte é desse trabalho que eu publiquei no Facebook. Que interessante, né? E aí juntou os amigos, dessa força dos amigos de falarem que ia virar o livro. Naquelas coisas que você escrevia, aquelas artes que tem junto, você já fazia junto também? Tem duas. O livro é muito interessante porque tem várias imagens que estão ali que elas obedecem ao texto. A maioria delas obedece ao texto. Porque cada vez eu descubro que eu sou um homem de fronteira. Os canadenses gostam muito dessas coisas, de falar sobre isso. É uma outra ideia que me alegra, que me move e tal. É que ser de fronteira é um lugar interessante. Então eu estou na fronteira entre a imagem e a palavra. Eu fico ali nessa fronteira, entre as duas. Olha só. Eu acho que a Bíblia fala que no princípio era o verbo, né? Faça-se a luz e tal. O princípio é o verbo. A imagem vem depois. Eu fico sempre em dúvida. Qual que determinou mais na minha vida, na minha carreira política, essas coisas? Se foi a palavra ou se foi a imagem. Embora eu não tenho dúvida de que eu venho do rumo da ilustração. Então a ilustração e a imagem, ela durante uma época é soberana na minha vida. A palavra vem um pouco depois, é muito engraçado. A imagem mandou durante muito tempo. Mas depois vem a palavra. E depois eu chego a uma conclusão que é o seguinte: você precisa delas para descrever as imagens. Eu acho que a palavra é soberana. Você acha? Eu acho que a palavra é soberana. Cara, tem imagem que não precisa de palavra. Não precisa. Palavra que vale mais que 1000 palavras. É isso que eu estava tentando lembrar aqui. São todas, né? Mas, assim, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Olha só, eu vou fazer uma sacanagem. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é? Você não fala isso sem elas, né? Sem as palavras. Não fala. É verdade. Eu acho que é isso que nos sustenta. Por exemplo, mesmo na história da humanidade, provavelmente, onde será que veio? Aquele desenho na caverna ou a voz? Qual delas? Provavelmente o grito, né? Nem que seja. Depois para ir para pintar naquele negócio lá, acho que devia já a sofisticação. Às vezes quem pintou era mudo, né? Pode o ser primeiro, né? Sei lá. Mas essas coisas, então assim, essa coisa de ser de fronteira me interessa de estar entre esses dois lugares. Também é uma pretensão, né? De estar nesses lugares. Mas eu gosto desse lugar, de estar entre a palavra e a imagem, e beber das duas e tal. Mas no livro as imagens obedecem às palavras, com exceção de um poema onde a palavra veio depois da imagem. A imagem já estava pronta. Qual deles? Fiquei até curioso. No Clandestino, o velho Clandestino. Nós vamos focar aí. Legal. Mas todas as imagens aqui, elas obedecem às palavras. É evidente que elas não são óbvias, eu não vou falar sobre rio e colocar um rio, né? Isso é uma sacanagem, né? Não pode. Mas, enfim, as palavras obedecem as imagens obedecem às palavras. Com exceção de uma, que é essa aqui. Um livro tão pequeno, cadê a imagem? Tá aqui. Essa aqui. É interessante, cara, como que foi o poema que mais me chamou a atenção no livro inteiro. Esse aqui é do túmulo. Que eu gosto muito. As duas que eu gosto muito. Essa aqui obedece porque
Tem um amigo, Virgílio Matos, que eu gosto muito, que é um criminalista, um parceiro, já fizemos várias coisas juntos e tal. E ele ia editar um livro aqui no Brasil, de uma turma muito próxima a Basaglia, me parece. Se eu estiver errado, o Virgílio que me perdoe depois. Mas enfim, o livro chamava Crime Louco. E ele me encomendou a capa. Dessas capas também, que ele me dá 30 dias, nos 5 dias finais eu falei, puta merda, o Virgílio vai me ligar, né, e tal. Aí como chamava Crime Louco, essa coisa da ideia, né, do crime, de que tem que ser premeditado, né, e tal, mas enfim, chamava Crime Louco. Me deu uma ideia, assim, e essa veio assim também, baixando, pega uma lâmpada, quebra e joga o sangue. E aí eu fotografei... E aí você vai declamar o poema dessa lâmpada. Chama Decibéis. A ingenuidade é o que faz mais barulho ao quebrar. Essa ideia, eu acho que assim, essa coisa do cristal que quebra e assim, não vai colar aquele de novo, né, meu querido? Não vai. E a ingenuidade é uma coisa que todos nós carregamos. E todo mundo, eu sinto muito. Sinto muito. Um dia vai perder a ingenuidade, né? Isso vai acontecer com qualquer ser humano. E eu acho que até não é tão ruim essa coisa de perder a ingenuidade, não. Mas que ela faz um barulho enorme, ensurdecedor. Pelo menos dentro da gente, né? Enorme, claro. Tem que fazer. Verdade. Ou seja, a gente tem que já dar um jeito de colocar essa ingenuidade quebrada em algum lugar, né? Para nos salvar, na verdade, né? O outro que você gosta muito, e que eu gosto profundamente também, essa coisa da morte, ela sempre pauta, né?